Aleluia. Vou falar nessa noite sobre dois lados de uma mesma moeda. E o lado dessa moeda que Deus me pediu para falar nessa noite conosco aqui, para terminar o ano, eu estou na expectativa qual vai ser a primeira palavra do ano, que também, geralmente Deus nos dá algo profético para o ano, mas essa palavra hoje acho que é para assentar uma série de coisas no nosso coração, entendermos algumas partes e comportamentos que nós às vezes temos, ou forma como manifestamos, às vezes em maior grau, em menor grau, mas todos nós de alguma forma manifestamos ou tocamos nesses dois lados dessa moeda que eu vou dizer agora, em algum momento da nossa vida. E os dois lados da mesma moeda que eu quero falar é o orgulho e o medo. Orgulho e medo são dois lados da mesma moeda. E o problema com isso é que o diabo, muitas vezes, ele usa um lado da moeda, ou ele usa o outro na nossa vida. E se ele te move pelo lado do medo, você não consegue avançar. Você não dá passos, você se restringe no reino do Espírito. E o medo é o oposto de uma palavra chamada fé. Nós temos que andar em ousadia, em fé, assim é se mover nos dons, assim é qualquer coisa no reino do Espírito. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o medo nos trava. O Senhor diz, né? Eu não vos dei espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Posso ouvir um amém aqui? Um lado da moeda, então, é o lado do medo. E o outro lado, o orgulho, que de uma certa forma, também quando você está bombando no Espírito, quando as coisas estão indo muito bem, o diabo quer vir para você e dizer que você é o cara, que se não fosse você na terra, as coisas de Deus não aconteceriam. E o diabo te joga para o outro extremo. E às vezes o orgulho, ele é uma resposta ao próprio medo. Ele é uma resposta à rejeição, ele é uma resposta a coisas que nós sofremos ou nos inferiorizamos na nossa vida, ou fomos massacrados na vida. Por exemplo, uma pessoa que é muito rejeitada, dos frutos que ela vai dar na frente, quando ela se sente aceita, se projeta, o fruto que ela vai dar é um fruto de orgulho. Ah, tá vendo? Eu venci, eu não sou aquela pessoa inferiorizada, eu não sou aquela pessoa massacrada que todos diziam que eu era, que às vezes os pais disseram. O pai às vezes fala para o filho, infelizmente, né? Tem pai que fala essas coisas para o filho: você não vai dar em nada, você não presta para nada, você nunca vai ser nada na vida. E às vezes o filho acredita naquilo, porque é uma palavra de uma autoridade sobre ele, aquilo vai jogar ele para baixo. Mas aí na hora que ele vence esse sentimento, ele vence essa situação, às vezes ele vence na força do próprio braço e não em Deus. Tanto de um lado da moeda quanto do outro, só existe uma forma: eu tenho que vencer isso em Deus. Glória a Jesus. E eu vou dar alguns passos aqui para vencermos em Deus. E Deus tem um caminho no meio, muitas vezes, dessa tormenta, e que nós vamos entender aqui à medida que nós formos avançando na pregação. Em Deuteronômio, no capítulo de número 5, é aqui que eu vou começar. Eu anotei Êxodo, mas é Deuteronômio. Até esquentou agora. Deuteronômio, capítulo de número 5. Deuteronômio, como vocês sabem, é um compilado dos 4 primeiros livros. E Deuteronômio, ele é um resumão, e ele é tremendo da gente estudar Deuteronômio, né? Porque ele é um resumo de toda a lei. Mas no capítulo 5, ele diz aqui no versículo 3: não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje estamos vivos. Então Moisés passou por tudo aquilo com o povo, e agora está falando, essa palavra que Deus está declarando, ela é conosco mesmo. Não é com os nossos pais, é conosco. Face a face falou o Senhor conosco, no monte, do meio do fogo. O fogo de Deus, queridos, ele vem trazer duas coisas. Quando você se aproxima do fogo, pode acontecer com você duas coisas. Ou você se afasta do fogo, porque você tem medo do fogo, e você sai de perto dele, porque ele vai te queimar. Ou você se aproxima, para que esse fogo mostre, demonstre dentro de você, tudo aquilo que existe dentro de você. Foi assim que aconteceu em Êxodo 3, no chamado de Moisés. Quando Moisés é chamado, ele vê lá uma ardendo, e ele vê aquele fogo chama a atenção dele. Então ele se aproxima do fogo, e quando ele se aproxima do fogo, Deus fala: tira a sua caminhada antiga, tira as sandálias dos seus pés, e chama ele, porque ele estava interessado pelo nome, para lhe dar um propósito de arrancar o povo
de Israel das mãos do Egito. Amém, querido? Você tem duas coisas para quando você está diante do fogo. Ou você sente medo. Você vê aqueles filmes antigos onde tinha o homem lá das cavernas, que ele fazia fogo, e às vezes ele fazia o fogo e saia correndo do fogo. Alguém já viu um filme desse? Tinha medo do fogo, né? E você pode ter medo ou você pode ter temor. Medo e temor são duas coisas diferentes. O temor gera em nós uma certa reverência a Deus. O medo nos afasta de Deus. Então ele está falando que face a face falou o Senhor conosco, porque o Senhor é fogo consumidor do meio. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós. Eu era o intercessor entre o Senhor e vós. Eu era o porta-voz das coisas de Deus para vocês. Eu estava em pé entre o Senhor e vós para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, nem os deuses que se constroem com o medo, que te afastam de mim, nem os deuses que te constroem com orgulho, onde você não depende de mim e acha que você é suficiente por si mesmo para caminhar. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O meu fogo, ele traz juízo. O meu fogo, ele traz sentenças. O meu fogo, ele vem para disciplinar, mas também faço misericórdia. Repita comigo: misericórdia, aleluia. Até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui há um resumo dos mandamentos. Ele vai falar de todos os mandamentos, eu não vou entrar neles aqui com você. Mas, queridos, os mandamentos é o que nos põe de pé. É através dos mandamentos que nós demonstramos no reino do Espírito o quanto nós de verdade amamos a Deus, o quanto nós somos de Deus, porque os mandamentos, eles trazem uma coisa para nós, que é obediência. E o que o Senhor quer ver de nós no final do dia, queridos, é quanto nós nos sujeitamos aos mandamentos dele. E ele disse: se alguém me amar, ele guardará os meus mandamentos, e eu o amarei, e eu e o Pai viremos para ele, nos manifestaremos a ele. Então quem guarda os mandamentos de Deus, ele está provando para Deus que o ama, e Deus então se manifesta a ele. E no versículo, eu estou falando do João capítulo 14, versículo 21, e no 23 ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e eu e o Pai o amaremos, e viremos para ele, e faremos nele morada. As pessoas que amam e guardam mandamentos, elas têm duas características. Elas já tiveram experiência com as manifestações de Deus. E a segunda coisa que elas têm, elas podem se tornar uma pessoa de pacto, de aliança, onde Deus habita, onde a presença dele sempre está. Posso ouvir um amém aqui? Então obedecer mandamentos é isso. O Senhor quer que nós obedeçamos. E o povo se afastou disso de Deus. E aí ele vai relatar nos versículos para frente, eu pulei vários aqui. Vamos para o 22, e aqui que está o que Deus quer falar conosco nessa noite. Estas palavras falou o Senhor a toda a congregação no monte, do meio do fogo. O que Moisés está relatando é o que acontece em Êxodo, capítulo de número 19 e 20. No Êxodo 19 você tem os sacerdotes. Deus está chamando uma nação para ser uma nação de sacerdote. Deus nunca quis, escutem isso, meus filhos, Ele nunca quis trabalhar com poucas pessoas. Ele nunca quis escolher e eleger uma única tribo, a tribo de Levi. Deus nunca quis que a nação de Israel não servisse Ele no monte. Quem tomou a decisão e escolheu não estar diante de Deus foi a própria nação de Israel. E quando você, por medo, toma decisões desse tipo e você se afasta de Deus, nessas horas você vai colher consequências pela frente. Então o medo vai te afastar de Deus. E o que ele vai dizer aqui é justamente isso. Olha o que ele está dizendo aqui: essas palavras falou o Senhor a toda a congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim,
todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: eis aqui, ó Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Eles viram que Deus falou com o homem, e que o homem estava vivo. Não foi ruim, que foi uma experiência boa, que teve glória de Deus manifesta. Eles perceberam isso. Olha, Deus fala com o homem, e esse homem permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Ué, se Deus fala com eles, e eles permanecem vivos, por que estão dizendo agora por que morreríamos? Porque, querido, quando você se aproxima do fogo, o fogo vai mudar você. O fogo de Deus vai mudar você. O fogo de Deus muda um homem chamado Isaías. Isaías, interessante que Isaías, ele vai ter uma experiência muito forte com Deus no ano da morte do rei Uzias. Uzias, para quem não sabe, foi um rei soberbo em Israel. Então, no ano da morte do orgulho, da soberba, meus olhos viram o Senhor no seu alto e sublime trono. No ano, Uzias tinha o maior exército, o mais poderoso. Uzias era poderosíssimo em batalha, ele fazia o que ele queria, ele entrava e saía do jeito que queria, Deus era com ele. E por causa disso, o coração dele, a Bíblia relata, que ele se encheu. Mas no ano que ele morre, assim também no ano que morre a soberba na nossa vida, é o ano que nós vemos o Senhor. É o ano que Deus abre os nossos olhos espirituais para entendermos coisas do Espírito. E quando ele contempla essa majestade de Deus, o fogo de Deus, os serafins diante de Deus, contempla a santidade de Deus, nessa hora que ele consegue contemplar isso, ele fala: eu sou um homem pecador, eu sou impuro de lábios, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Eu vou morrer, eu estou perdido. Mas esse sentimento de Isaías é um sentimento de temor. Ele teme o Deus que ele serve. E nessa hora que Deus vê que entra temor nele, eu sou semelhante àquele a quem eu adoro. Quando Isaías adora a Deus, ele vê a santidade de Deus, essa santidade vai tocar ele. Ele pega a brasa viva do altar, vem e bota na boca dele para purificar justamente o lugar onde ele tinha dificuldade, que eram os seus lábios. E então ele entende o chamado de Deus, ele é transformado naquela imagem. Por isso que a Bíblia diz que o véu é a carne. Nós adentramos diante de Deus, porque o véu foi rasgado, que simboliza a carne do Senhor Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, e pela sua carne. Não é isso que a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 9. Nós adentramos com o véu rasgado. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz que nós, com o rosto sem véu, desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem de glória em glória. Significa que eu só posso ser transformado por aquilo que eu vejo. Assim também eu sou transformado por aquilo que eu vejo do lado mal. Porque ele fala que aquele que ora para uma imagem, que tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve, em Salmo 115 ou 116, sempre confundo qual dos dois é, 115, no Salmo 115, tem olhos e não vê, boca não fala, ouvidos e não ouve, torne-se semelhante a eles, aqueles que o adoram. Ou seja, meus queridos, qual é o princípio espiritual aqui? Eu sou semelhante àquele a quem eu adoro, amém? Então torne-se cego, surdo e mudo aquele que adora um outro Deus, torne-se semelhante a ele o que o adora. Então o que Deus está falando aqui, eu sou o único Senhor, eu quero que todos vocês acessem a minha presença, acessem o meu fogo, para o meu fogo queimar tudo aquilo que não é puro em vocês. Posso ouvir um amém aqui? E isso me gera temor, não medo, porque o medo vai me afastar desse fogo, o não querer enxergar a luz bater em mim, ver em mim o que é trevas. Quando eu não quero enxergar o que está dentro de mim, queridos, eu sou o pior, o mais miserável dos homens. Mas, queridos, é bom a gente se chegar a Deus, porque quando nós chegamos a Deus, Ele vai transformar a nossa vida, Ele vai transformar o nosso caráter, Ele vai transformar a nossa existência, Ele vai dar força aonde você é fraco. Ele que dá força ao cansado e dá força àquele que não tem nenhum vigor, não é isso? É assim que o Senhor opera na nossa vida. Nós precisamos depender nele de um lado ou do outro. Nós cantamos um cântico aqui que fala: ó vales se ergam, montanhas se abaixem. Esse é o ministério do profeta. Enquanto vocês louvavam, Deus foi falando comigo, porque está dentro da mensagem.
Enquanto vocês louvavam, Deus foi falando comigo. De que é o ministério? É de João Batista, que ele disse que todo vale seria aterrado e todo monte seria baixado. Todo aquele que sente medo precisa vencer esse medo, e todo aquele que está soberbo precisa ser abatido. Vocês estão comigo aqui? E é o arrependimento na nossa vida, através de um ministério como o de João Batista, é que prepara a entrada do Senhor Jesus para curar a gente nos nossos detalhes, cada um de nós aqui, aleluias e glórias a Deus por isso. Então eles estavam com medo, vimos que Deus fala com o homem, este permanece. Agora pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Mas viveram. Por que estão achando que vão morrer? Porque quem há de toda a carne que tem ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo como nós ouvimos e permanecido vivo? Vocês mesmos ouviram e estão vivos. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu, Moisés, nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. Mas colocaram um intermediário entre eles e Deus, quando Deus chamou eles para serem sacerdotes. Eu vou abrir só para você não ficar com isso na cabeça. Em Êxodo 19, fica aqui com o Deuteronômio, e vem comigo em Êxodo 19, no versículo de número 5. Agora pois, versículo 5, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos. Se você obedecer meu mandamento, se você guardar, se você me tiver como o seu Deus, eu vou separar esta nação como uma nação peculiar para mim, minha propriedade exclusiva, que é o que Pedro vai dizer em 2 Pedro, capítulo de número 2, onde ele diz, ou 1 Pedro 2, que ele diz que nós somos reino de sacerdote, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Ele está falando isso com esse povo que nessa época era a nação de Israel. E ele vai dizer, vós me sereis reino de sacerdotes. Vocês estão comigo aqui? Estão me entendendo? Deus não queria levantar tribo. Deus queria levantar uma nação como um reino sacerdotal. Homens e mulheres que já fossem reis e sacerdotes. Reino de sacerdotes. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e pôs diante deles todas essas palavras que o Senhor havia ordenado. Mas no capítulo 20, no versículo 18, depois de dar os mandamentos, o que eu estou lendo em Deuteronômio 5 é o resumo dessa passagem. Ele está falando assim, todo o povo presenciou, versículo 18 do capítulo 20, os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando estremeceu e ficou de longe do fogo. Meu Deus do céu. Sabe que até hoje nas igrejas o povo às vezes tem medo de chegar diante de Deus, e ele prefere um intermediário, um profeta, alguém que ouça a voz de Deus, porque ele tem medo. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor, não o medo, esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés porém se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Deus queria levantar uma nação de sacerdotes, e o povo, ele rejeitou ouvir a Deus diretamente. Ele rejeitou se aproximar do fogo para ser curado. O povo rejeita que Deus o trate. Isso que nós infelizmente vemos. Voltando lá para o Deuteronômio capítulo 5, versículo 28, não, versículo 27. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás, já lemos isso, 28, ouvindo pois o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, os quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, e guardassem todo o tempo, todos os meus mandamentos. Eu queria que eles temessem a mim, eu queria que eles se aproximassem de mim, para que bem lhe fosse a eles e seus filhos para sempre. Vai dize-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Volta para trás. Eu não posso continuar com esse povo que tem medo de mim.
Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhe has de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Eu tenho promessa, mas a minha promessa, tanto que esse povo nunca consegue entrar na terra da promessa, não é verdade? Temeram, tiveram medo de Deus, não temor de Deus. Não foram reverentes a Deus. E aqui é uma lição muito importante. De todas as vezes que nós recuamos diante de Deus. O meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Posso ouvir um amém aqui? O medo te afasta de Deus. Paulo vai exortar Timóteo, porque Timóteo era um jovem ministro. Ninguém rejeite, Timóteo, a tua mocidade. Timóteo, e nem você negligencie o dom que há em você, Timóteo, pela imposição das minhas mãos e do presbitério. Eu te passei, Timóteo, algo para você ser usado. E é para Timóteo que ele diz: o Senhor não te deu espírito de medo, Timóteo, mas de poder. Posso ouvir um amém aqui? Então não se sinta intimidado, não se sinta retraído. Eu lembro a primeira vez que eu subi num púlpito. Esse era eu. Eu subi no púlpito, coloquei as duas mãos dentro do bolso, e o pastor me chamou para louvar a Deus. E eu subi porque eu tinha talvez timidez, talvez um pouco de medo, talvez um pouco de rejeição, tudo junto operando. Eu subo no púlpito com a mão no bolso, olho para baixo e fico louvando assim, desse jeito. Eu não vi nem quem estava na minha frente o tempo todo. E de chegar até aqui, de estar diante de você e poder pregar, queridos, há uma distância muito grande. Há uma distância dos traumas, dos problemas, dos buracos do meu coração, das coisas que eu tive que romper em Deus para poder chegar aqui e hoje me sentir confortável, pregar uma palavra diante de público, de fazer apresentação para executivos, estar diante do público. Mas antes não era assim. Deus teve que, para eu saber que Ele estava me usando no dom, Ele me colocou uma dor tão forte, que muitos de vocês conhecem meu testemunho, que eu dobrei no púlpito de dor. Para falar, e Deus falando no meu espírito: alguém aqui está com essa dor, não é você estava com essa dor? Eu falei: não, Senhor. Então a dor não é sua. Ele teve que literalmente me empurrar, queridos. Está comigo aqui? Deus teve que me empurrar. Só que aí eu fui para o outro lado. Agora eu conheço, agora eu sei, agora eu sou usado. Então eu fui para o lado do orgulho. Aí Deus me abateu. E cada vez que eu ficava orgulhoso, Ele me abatia na unção. Deus me pegava. Por isso que eu falo para vocês, queridos, não tenham medo se um homem de Deus erra ou acerta. Se ele é um homem de Deus e chamado por Deus, Deus vai tratar com ele. Entenda isso. Um homem ou mulher de chamado, ele vai ser tratado por Deus. Deus vai pegar ele. Está se sentindo a última bolacha do pacote? Vou tratar você, vou pegar você. Seja quem for. Por isso que eu estou falando que são dois lados da mesma moeda. Quando você está no orgulho, no medo, às vezes você vence o medo pelo orgulho, porque você se firmou em você. Foi uma resposta, às vezes uma resposta que nós damos, não porque nós queremos dar, mas é para uma sobrevivência. Uma pessoa que foi muito massacrada, ela vai para dois caminhos: ou ela se sente uma pessoa que não vale nada, que não presta para nada, ou ela se sente o tal, que agora é comigo, eu resolvo. Quando ela resolve essas duas cenas, essas duas situações em si mesma. Mas, queridos, graças a Deus, porque quando nós nos aproximamos do fogo, Ele vai nos tratar, amém? Deus está falando para você nessa noite: não tenha medo no fogo. O fogo está aqui para te limpar, o fogo está aqui para te purificar, para te tornar um ouro precioso na mão do ourives. Só que o fogo esquenta, o fogo aumenta, o fogo trata, o fogo dói. Por isso que existe um batismo chamado, que é do Senhor Jesus inclusive. João Batista fala: vocês vêm a mim para ser batizados, mas vocês deviam vir a Ele, o homem que eu não sou digno de desatar sandálias dos pés dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo, que capacita, e vos batizará com fogo. O batismo do fogo, ao contrário do que muitos pensam, não é rodopiar, sapatear. O batismo no fogo é você passar pela fornalha da aflição de Deus. E nós queremos e temos que desejar esse fogo. Posso ouvir um amém, meus amados? Desejar o fogo de Deus. Mas o que me chamou a atenção aqui, e nós estamos vivendo um momento que antecede avivamento, e tem algo que está aberto aqui, que se eu fosse pregar essa mensagem outra vez, eu não entenderia o que está acontecendo. Eu como pastor, eu sou a pastora, nós entramos nas salas com os jovens, com vocês,
Vou contar o segredo para vocês. Sejam poucas as suas palavras. Estou brincando com você. Pode falar o que você quiser, abre o seu coração. Que não estamos aqui para condenar vocês. Mas, todavia, porém, entretanto, a boca fala do que está cheio o coração. Quando você abre a sua boca, eu conheço o seu coração. Porque eu sou pastor. E porque Deus nos deu esse dom, não para massacrar você, mas para te ajudar. Posso ouvir um outro amém aqui? Não estou aqui para condenar. Falou isso, então, seu condenável. Não, eu estou aqui para ver o que sai do seu coração, para falar, olha, se ele está dizendo isso, o que ele quer dizer é aquilo, e eu estou vendo algo dentro do coração dele e dela, para a gente ajudá-los. Esse povo está falando uma coisa que Deus fala assim, no versículo 28, eu vou voltar nele. Eu ouvi as palavras desse povo, e eu afastei eles para as tendas deles. Volta para o seu caminho, porque não servem para mim. Não serão sacerdotes do meu reino, porque eles rejeitaram estar perto de mim. Antes do avivamento que nós estamos para viver aqui, e esses dias se aproximam, eu tenho visto o trono de Deus, ele é justiça e juízo, e essas bases não podem tremer, porque senão o trono de Deus ele treme. Eu tenho visto a justiça e o juízo de Deus no corpo de Cristo como um todo hoje descendo. E à medida que essa justiça e juízo estão descendo, queridos, nós damos conta de cada palavra que sai dos nossos lábios. O povo estava diante da manifestação da glória de Deus no monte. Posso ouvir um amém aqui? O povo estava diante de um avivamento aqui. Posso ouvir um outro glória a Deus aqui? Nós estamos em iminência disso. Então as palavras, elas têm muito poder. E nós temos que tomar muito cuidado com o que sai dos nossos lábios, porque o que sai dos nossos lábios, na verdade, Deus não se preocupa muitas vezes que dizemos, mas Ele se preocupa com o que sai de dentro de nós, do nosso coração. Ele fala, não é o que você ingere que contamina você, mas é aquilo que você sai da sua boca. E Ele fala que o que sai da sua boca vem do coração, os maus desígnios, homicídio, adultério, essas coisas vêm do coração. E são essas coisas que contaminam o homem. Não o comer uma comida que não seria prazível comer, ou não seria boa para comer, ou fosse uma comida condenável que foi purificada em Cristo. Mas é o que sai de dentro do homem. Ele fala, esse povo louva-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Estão comigo? Em vão me adoram, porque estão dizendo e não fazendo. É como aqueles dois filhos do homem. Um fala para ele, o pai fala, vai lá me ajudar. Ele fala assim, tá bom pai, estou indo. E não vai, porque o coração dele é obediente, embora a voz dele seja de quem vai. E o outro fala, pai, eu não vou. Ele é real, ele é sincero, mas ele se arrepende e vai. Qual dos dois obedeceu o pai? Estão comigo aqui? Deus olha coração, queridos. Ele rejeita o coração de Saul, e ele levanta um homem que ele gostava do coração, que era o coração de Davi. Um homem que dependia dele. Saul desobedecia a Deus, Davi dependia de Deus. Então Deus está pegando as nossas palavras agora, queridos, para o bem e para o mal. Posso ouvir um amém aqui? Para o bem e para o mal. Tome muito cuidado. Fala, pai, guarda a porta da minha boca, dos meus lábios, para eu não pecar contra ti, para eu não falar besteira, para eu não ouvir besteira, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está comigo aí? Mas também a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do diabo. Então fecha os seus ouvidos, põe o seu coração diante de Deus, esteja na presença dele. Ouça a voz que sai da boca dele, porque essa voz que sai da boca dele é para te curar, para te levantar, para te restaurar, para te purificar. Amém? Glória a Deus, meus amados. Então em Amós, capítulo de número 9, é o texto que Tiago vai usar para dizer que aquilo que estava acontecendo, da igreja estar ali, daquele cenário dos gentios que estão sendo aceitos no corpo agora, em Atos capítulo 15, não precisa abrir lá, nós vamos abrir em Amós. Tiago, ele vai dizer que o que está acontecendo lá é a restauração do tabernáculo caído de Davi. Portanto, a igreja é o próprio tabernáculo, é o templo que Deus quis sempre levantar. Glória a Jesus. Mas o que acontece nesses períodos, do momento do levantar da igreja até o final dos tempos que nós estamos chegando neles, o final do período da igreja, o que acontece daquele início, o start da igreja até agora? Ele vai dizer no versículo 11 de Amós capítulo 9, não sei se você já chegou aí. Em Amós capítulo 9, versículo 11, diz aqui, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Só isso aqui daria uma pregação sobre o tabernáculo de Davi, mas não é esse o tema. Para que possuam o restante de Edom, e de todas as nações
gentios, nações que até então eram estranhas, porque Deus chama um povo que rejeita ele, então agora ele vai chamar de todas as nações da terra um povo que o sirva, chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, esse é o versículo foco, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra, o que está mexendo na terra para produzir, segue logo o que colhe, o que ceifa. O que pisa as uvas, que já estão maduras, ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Essa palavra está falando do avivamento, porque é quando o mosto é multiplicado, e os montes se derretem diante do dia do Senhor. Amós está vendo um cenário, está falando que a palavra que é lançada, ela já é colhida. É tudo muito imediato, é tudo muito rápido. Aliás, amados, é o que acontece no avivamento diante de Ananias e Safira, em Atos capítulo de número 5. Abra lá comigo rapidamente. Em Atos capítulo 5, no 4, eles veem que tem um homem, de nome José Barnabé, e esse homem faz uma oferta tremenda no corpo, ele vende um terreno dele, e a igreja provavelmente o exalta. Aqui está no versículo 36 do capítulo 4, José, quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço, e os depositou aos pés dos apóstolos. Simples assim, sentiu no coração, a atitude do coração dele, a entrega dele, ele coloca diante do altar de Deus, e ponto final, aos pés dos apóstolos, para distribuir para as pessoas, de acordo com a necessidade, responsabilidade apostólica. Mas, no capítulo seguinte, no capítulo 5, alguém viu o status que ganha esse homem. Alguém viu que a igreja exalta, levanta esse homem. Alguém viu que os apóstolos devem ter falado assim: olha, vocês têm que ser como Barnabé, uma pessoa desprendida dos seus bens. Uma pessoa que entrega tudo por amor. Exaltando o princípio de Barnabé. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Sentença imediata, juízo imediato, juízo sem chance do cara retroceder, se arrepender, sem chance. Você vai ver na palavra que eu vou mostrar um outro texto para você, onde Deus dá um período de arrependimento, onde Deus permite, onde Deus abre uma linha, abre um caminho, e eu vou te falar que caminho é esse, porque ele é importante para todos nós aqui. Mas uma coisa é certa, Pedro julga a situação, a atitude desse homem e dessa mulher imediatamente, e vai julgar ela pelas palavras dela mesma. Olha só: conservando-se porventura não seria teu? Como pois assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Temor. Levantando os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe. Ela teve uma chance, mais do que o Ananias, que era o cabeça da situação. Dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, vendi portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, aos pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-no morta, e levando-a sepultaram-na junto ao marido, e sobreveio grande temor a toda a igreja. Estão me entendendo, queridos? Julgamento imediato diante de um período de avivamento. O Espírito desceu no Atos 2. Por isso que eu estou falando, enquanto o avivamento está descendo, querido, as palavras, elas estão: o que lavra alcança o que ceifa. O que lança a semente, ele já colhe, já pisa a uva. O que está pisando a uva, o que está lançando a semente, está encontrando ele junto. Isso é para o mal. Aqui nós estamos vendo uma sentença de Deus, um juízo de Deus. A igreja precisa amadurecer no juízo. É o Espírito Santo que veio por um propósito: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Nós gostamos de convencer a gente do pecado, nós erramos, então eu peço perdão. Da justiça, que é o que me purifica. A justiça é a graça de Deus operando em nós. A justiça é o fruto, a graça é o fruto da justiça, é o favor imerecido de Deus, que nos limpa, que nos trata, que nos molda. Mas nós não queremos entender a parte do juízo de Deus, não queremos ter temor de Deus. Queremos às vezes viver uma vida inconsequente. Então para o mal é assim que opera o juízo. Só que o juízo também opera para o bem. Posso ouvir um amém aqui? Vamos ver um texto onde o juízo opera para o bem. Em 1 Samuel, capítulo de número 10. E como a palavra ela pode ser usada para um lado e para o outro. Havia um homem chamado Samuel. Um profeta de Deus, que Deus não permitiu que uma palavra de Samuel caísse por terra. Em 1 Samuel capítulo 10, diz no versículo 1, tomou Samuel um vaso de azeite, e derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, este aqui é Saul. Saul está sendo ungido pelo profeta Samuel, que Deus apontou que levantaria um rei na nação. Levantaria um rei que poderia, você vai ver aqui, ouvir diretamente a voz de Deus, que ele, na verdade, nunca quis muito. Ele não aproveitou as oportunidades também, Saul, que lhe foram dadas. Davi pega até a estola sacerdotal e vai consultar a Deus, se ele podia ir para a guerra ou não. Está me entendendo? Davi usou o sacerdócio. Saul, quando foi ser sacerdote, queimou o sacrifício. O Samuel falou assim, Deus teria te aprovado como rei, agora também te rejeitou. E o que Samuel está dizendo para ele aqui? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus, a Betel, que significa casa de Deus, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas, que descem do alto precedidos de saltérios, tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando, um grupo de profetas, uma atmosfera profética, profetizando, e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Que coisa mais tremenda, que promessa mais linda da boca de um profeta, que Deus não deixava cair uma palavra por terra. Está falando, eu vou transformar você, Saul, em um outro homem. Você vai se tornar um homem de Deus. Mas note, quando esses sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir. Olha o nível da autoridade que eu estou te dando, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Uma profecia muito detalhada por parte de Samuel. Mas olha o versículo seguinte, o versículo 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos estes sinais se deram naquele mesmo dia. Rápido, cumprimento imediato de promessas, justiça de Deus operando, juízo de Deus já julgando a causa, já transformando Saul num outro homem. Ele se torna um homem profético, ele entra no meio do acampamento dos profetas, na sequência está escrito, e ele sente a atmosfera profética, e ele entra dentro da atmosfera profética, se tornando um homem profético, é transformado em um outro homem, porque a atmosfera te transforma. Seja boa, seja ruim, a atmosfera te transforma. Você não pode tirar um peixe, tirar ele do ambiente dele, que é água, e colocar ele na terra, porque ele vai morrer. Você não pode tirar um profeta do ambiente profético e tirar ele do profético e colocar ele em outro ambiente, porque ele vai morrer. Você não pode pegar um evangelista, tirar ele do ambiente de evangelista e colocar ele dentro da igreja, porque ele vai morrer. Porque ele é evangelista primariamente. A não ser que você ande em diversos dons. Mas tem pessoas que elas são específicas num talento. Mas eu quero te dizer que tanto o mal é executado imediatamente, quanto o bem na vida de Saul, aqui que você está vendo, a profecia se cumpre imediatamente na vida dele. Há uma profecia de um profeta que eu admiro demais, esse profeta, falávamos dele outro dia, é Daniel. Daniel é um cara diferenciado, porque Daniel, você não encontra
nenhum detalhe, nenhuma vírgula dele na Bíblia. É muito interessante porque o pecado de todos os outros estão expostos. Mas o Daniel, esse era um homem que se desviava do mal, dono de uma humildade ímpar. Por isso que Deus pôde colocar Daniel em altos lugares, mesmo no reino do anticristo. Mesmo no império babilônico, Daniel é colocado em alto lugar, em alta estima, até do inferno. Porque Deus era com ele, e ninguém pode botar a mão no ungido do Senhor, sem que o Senhor o permita. Posso ouvir um amém aqui? Em Daniel capítulo 4, no versículo de número 8, antes disso, Nabucodonosor, ele tem um sonho. O imperador Nabucodonosor tem um sonho. E nesse sonho incomoda muito ele, nenhum mago pode interpretar esse sonho. E então ele chama o homem que ele deu o nome de Beltesazar, que é Daniel. Segundo o nome do meu Deus, Nabucodonosor está falando. Ele é Beltesazar de acordo com o nome do meu Deus. Deus não é o principal na vida dele, ele tem um outro Deus, e assim acontece com todo rei que se deixa vencer por um outro Deus. Ele está aqui, é uma questão de batalha de altares, do seu coração, do coração de Nabucodonosor, com aquilo que Deus queria estabelecer em Nabucodonosor, e a chance que Deus queria dar para esse homem, Nabucodonosor. Ele dá um sonho para esse homem. Esse sonho incomoda demais a Nabucodonosor. Mas no versículo 19, então ele fala que ele tinha um outro Deus, e ele deu esse nome para Daniel. E Beltesazar significa Senhor do tesouro confinado. Havia um tesouro confinado dentro de Daniel, era o tesouro da revelação da palavra de Deus. Então Daniel, versículo 19, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. E eu quero que você pense no coração de Daniel aqui, ó. Respondeu-lhe Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, porque era uma sentença contra o imperador das trevas da Babilônia. O sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os seus inimigos. Você percebe o temor de Daniel aqui? Você consegue perceber? Ele não ousava se levantar contra uma autoridade, mesmo sendo essa autoridade uma autoridade das trevas. É muito louco. Por isso Deus pode levantar um homem como esse. Mas não é aqui que eu quero enfatizar, eu quero enfatizar outra coisa. Versículo 23, ele vai interpretar o sonho. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, isso é um anjo específico de Deus, chamado vigilante. Um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto do Altíssimo. Deus deu um decreto, um juízo, uma sentença contra Nabucodonosor direta, que você pode pensar nesse momento que é uma sentença irrevogável, que sai da boca de Deus. Os reis humanos, como o rei da Pérsia, ele dá a sentença e o decreto dele não podia ser revogado, que é o caso de Esther. Está lá o povo judeu, está lá e vem um decreto da boca dele por causa de Amã, e quando ele dá o decreto, eles falam: olha, é lei da Pérsia, que um decreto dado pelo rei não pode ser revogado. Então o rei concede que o povo de Israel se defendesse dos seus inimigos, ele faz um decreto em cima do decreto, porque o decreto dele não pode ser revogado. Daniel vai dar um caminho para um decreto aqui. Ele vai dar um caminho para Nabucodonosor. Eu quero que você preste atenção, porque mesmo debaixo de juízo, que muitas vezes nós estamos, mesmo debaixo de sentenças que às vezes nós estamos sujeitos a elas, há um caminho. Diga assim comigo: há um caminho. Glória a Deus. Ele diz: esta é a interpretação, ó rei, e esse é o seu decreto, versículo 24 do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e dar-se-ão
a comer ervas como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que não é o rei que você me deu o nome, o Deus que você serve, que a gente tem que servir. É o Deus Altíssimo, que tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Não depende de você, Nabucodonosor. Não depende do que você construiu, Nabucodonosor. Não depende do seu orgulho, Nabucodonosor. Depende de um Deus que estabelece quem Ele quer e remove quem Ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Deus tem que quebrar o orgulhoso, queridos. Deus tem que quebrar. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Deus sempre quebra o orgulhoso. Os humildes serão levantados e os soberbos serão abatidos. É isso que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Posso ouvir um amém aqui? Portanto, ó rei, olha o que Daniel vai falar para ele. Olha o caminho no meio do juízo de Deus. Há um caminho. Olha aqui o caminho. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades. Para de ser um rei iníquo. Para de ter pecados. Como que você vai fazer isso? Usando de misericórdia com os pobres. E talvez se prolongue a sua tranquilidade. Ah, queridos, há um caminho no meio do juízo de Deus. E o nome desse caminho chama-se misericórdia. A diferença de graça e de misericórdia? Graça é Deus te dar o que você não merece. Ele te limpou, tirou seus pecados, você não merece isso. Mas misericórdia é Deus não te dar o que você merece. Você merece uma sentença de morte. Você merece ser destruído. E Deus fala assim: você foi um cara que pegou uma arma, atirou numa pessoa, a pessoa viu que você atirou nela, tem testemunhas, viram a arma do crime, está na sua mão, pego em flagrante. No país que você vive, a sentença é cadeira elétrica para alguém que mata outra pessoa, e você foi pego em flagrante. E você chega lá, e quando você chega lá diante do juiz, e o promotor, o acusador, ele vem lá e fala assim: olha, eu peguei ele com a arma na mão, tem testemunhas aqui que viram ele matar, e aqui a sentença é de morte. O juiz olha para ele e fala assim: eu vou te dar uma chance. Eu não vou te imputar esse pecado, eu não vou te imputar esse erro, eu vou ter misericórdia de você. Isso é misericórdia. É Deus não te dar aquilo que você merece. Posso ouvir um amém aqui? Deus está abrindo um caminho para nós aqui, irmãos. Para todos. O caminho da misericórdia é um caminho para todos. Ele é sem exceção. Talvez se Ananias e Safira tivessem arrependido imediatamente, antes de falar, a hora que foi falar, foi isso que aconteceu? Não. Nós erramos aqui, pisamos na bola. Entra pela linha da misericórdia. Mesmo que o juízo de Deus estivesse ali. Ao cabo de 12 meses, versículo 29, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei, olha como o orgulho chama para si mesmo, para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Não é isso? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. 12 meses depois, não houve espaço para a misericórdia de Deus, porque esse rei não exerceu misericórdia. A Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão o quê? Misericórdia. Ele não exerceu, e veio o anjo e depõe ele, e põe ele lá depois de 12 meses. Havia um tempo. Não era a palavra que se você semeava aqui, já ceifava ali. Ele teve 1 ano para se arrepender, mas dentro de 1 ano não se arrependeu. Por isso, queridos, entenda que o juízo e a justiça de Deus, eles operam no momento certo. E graças a Deus, às vezes aqui, que nós ainda não estamos em atmosfera de avivamento, porque nós temos que ter temor de Deus. Glória a Jesus. Às vezes, graças a Deus por isso, porque alguns de nós, inclusive o que vos fala, já poderia ter sido consumido, se nós estivéssemos em outra atmosfera. Mas há uma coisa que eu sempre passei para você, e é isso que eu busco dentro do meu coração, eu e a sua pastora. Eu achei a Davi, homem segundo o meu coração, para fazer conforme a minha vontade. Você acha que é por acaso que nós exercemos misericórdia nos campos, nas favelas, nas comunidades? Exercemos misericórdia não porque também Deus vai me livrar, mas porque esse é um atributo do coração de Deus e é dom de Deus, Pai. Misericórdia, socorro, governo,
Não é dom do Espírito Santo, não é dom do Senhor Jesus, é dom de Deus Pai. Misericórdia é dom de Deus. Quantos querem esse dom? Esse é o dom maravilhoso de se ter. São dons, atributos que não são comunicáveis pelas outras pessoas da Trindade, nem pelo Senhor Jesus, embora Ele viva isso, e nem sobre o Espírito Santo, que também exerce isso com gemidos inexprimíveis. Na verdade, os três são um, mas esse dom, ele pertence a Deus Pai, assim como os 5 ministérios pertencem ao Senhor Jesus, assim como os 9 dons pertencem ao Espírito Santo. Eles todos se movem em unidade, mas cada um deles tem atributos específicos. Em Tiago, capítulo de número 2, estou indo para o final da mensagem, ok? Está comigo ainda aí? Tiago, capítulo 2, a partir do versículo de número... Eu vou pegar um pouquinho antes. Eu te falei para a gente não viver nunca uma vida de justiça própria, porque isso tem consequências. E isso eu preguei na semana passada, inclusive no culto da igreja. Mas no versículo 10 ele diz: por isso qualquer que guarda toda a lei, aquele que quer viver pela lei e não pela graça, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Então quem peca em um, peca em todos. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Todos seremos julgados pela lei da liberdade. E agora ele diz aqui no 13, que é o enfoque: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Glória a Jesus, que forte que é isso. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Se você for misericordioso, isso vai triunfar sobre uma possível sentença e modificar essa sentença sobre a sua vida. E é o que nos prova, ali depois do livro de Amós, o próximo profeta que vem é Obadias e depois Jonas. Jonas recebe um mandato de Deus, em Jonas capítulo de número 1, versículo de número 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus está falando que é uma cidade pecadora e Deus veio para julgar essa cidade e está usando o profeta dele para decretar, para dar uma sentença para Nínive. No capítulo de número 2, você conhece a história, Jonas é lançado no mar. E no capítulo 2, ele disse, versículo 1 e 2, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Jesus fala que esse é um sinal para as gerações de arrependimento. Do arrependimento de Jonas é um sinal para todos nós. Nenhum sinal será dado quando os judeus pedem um sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Há um sinal importante aqui, há um caminho importante em Jonas. E ele diz, porque aqui Deus está tratando tanto a nação, tanto a cidade de Nínive, que é a capital do Império Assírio, assim como está tratando o profeta dele. Porque não pense, queridos, que nós não somos tratados. A espada de Deus corta para os dois lados. Posso ouvir um outro amém aqui? Aquilo que eu estou dizendo, Paulo fala, eu esmurro o meu corpo, para que tendo pregado eu não caia naquilo que eu mesmo preguei. E ele diz aqui, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Versículo 4, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, porque eu não te obedeci, Deus. Porque eu escolhi me rebelar, eu escolhi um caminho diferente. De diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Versículo 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim. Porque, queridos, quando Deus quer tratar um homem que está orgulhoso, que está fazendo sua própria vontade, Ele vai deixar e vai permitir que o inferno todo te atormente. É isso que está acontecendo com Jonas aqui. Contudo fizeste subir sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração ao seu santo templo. 8, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas está clamando por misericórdia. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Ele está achando um caminho no meio do juízo de Deus. Quantos irmãos que, como Nabucodonosor, não importa você admoestá-lo, exortá-lo, eles não dão ouvidos. Dos que entram na minha sala, queridos, eu sei os que vão dar certo e os que não vão dar certo. E sabe como eu sei? Pelo nível de mansidão que existe na pessoa, o quanto ela é ensinável, o quanto ela não é. É assim que eu e a minha esposa, como pastores, temos aprendido
a entender quem vai dar certo e quem não vai. Quando você entra na minha sala, pastor, está tudo errado aqui na minha vida, eu quero acertar, pastor. Eu sei que esse vai dar certo. Eu sei que essa pessoa, ela está vivendo um momento difícil, mas ela vai dar certo, porque ela quer dar certo. Porque ela quer se aproximar do fogo para ser curada. Ela não tem medo do fogo. Agora tem pessoas que se protegem de diversas maneiras. E o orgulho, a vaidade, aquilo que ela construiu. Uma vez houve um rapaz que eu tive de um estalo por causa de um erro. Só que eu, queridos, atuo como pai, ela como mãe. De verdade é assim que nós nos vemos ministerialmente. Primeiro que eu sou seu irmão mais velho, que já cometi muitos erros. E os meus erros, Deus foi misericordioso comigo. Quem sou eu para não ser misericordioso com você? Posso ouvir um amém aqui? Eu sei muito bem de onde eu vim, eu sei quem eu sou. Só que admoestamos esse rapaz andava comigo nos dons e tudo mais. O dia que eu falei, eu te conheço, e eu vi que tem algo dentro de você que não está bom, ele não aguentou o tranco. E saiu. E largou a igreja, largou tudo. Eu falei, mas meu Deus, por quê? O que aconteceu? Porque ele não aguentou o fogo. Graças a Deus esse rapaz depois retornou. E graças a Deus está conosco. Mas o que eu te digo, queridos, é como é difícil quando o seu orgulho, ou o seu status, ou a sua posição, ou aquilo que você construiu, a imagem que você construiu, ela te atrapalha de que Deus possa trabalhar com você. Esse é um coração que eu estou falando para você, é o coração de um pastor. Um pastor está aqui para curar as suas feridas, para tirar os seus rabichos, para tirar a sujeirinha de você, porque nós só somos mais velhos. É isso que nós somos. Só passamos por experiência que nos habilitam a estar aqui. Paulo fala que passou por sofrimentos em 2 Coríntios capítulo 1. Passou por sofrimentos para poder consolar aqueles que passam por situações semelhantes. Eu sofro aflições para que vocês sejam curados. Esse é o coração de um pastor. O pastor sabe muito bem porque ele é afligido. É por isso. É para que eu tenha experiência para um dia poder falar, eu já passei por isso, filho. Vai dar certo se você fizer isso, isso, isso. É assim que age um pastor. Então nunca tenha medo do seu pastor. E o que acontece com Jonas no capítulo 3? Vê a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, agora que você se arrependeu, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Essa cidade era terrível em pecado, terrível. Das piores que já existiram na terra, construída por Nimrod, que é um tipo de anticristo. Ele construiu Babel, que deu origem à Babilônia, e Nínive, que era do Império Assírio. Os dois lugares estão lá no Iraque. É de lá que vem o anticristo, que a palavra diz, de Nínive saiu um que maquina o mal contra ti. No versículo 4, começou Jonas a percorrer a cidade, no caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Acabou para vocês, o decreto está dado, em 40 dias Deus vai destruir a cidade. É decreto do rei, é decreto do céu, é decreto do Deus dos deuses. É o mesmo decreto que afligiu a Nabucodonosor. É o mesmo decreto, é o mesmo Deus. E ele disse, acabou para você, se você não se arrepender. Os ninivitas, só que tem uma coisa aqui, creram em Deus. Você pode dar um aleluia, glória a Deus. E proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, se humilharam. Desde o maior até o menor, chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais. Ele não falou, eu sou o rei que construiu isso aqui. Ele disse, eu não sou rei de coisa nenhuma. Tem um rei que está falando que eu vou sucumbir aqui, e é melhor eu obedecer esse rei. Eu tenho temor desse rei, aleluia, glórias a Deus. Cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, e seus grandes, nem homens nem animais, nem bois nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, até os animais foram santificados por esse rei. Que coisa mais tremenda, queridos. Mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão. Olha aqui, conversão, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus, no caminho da misericórdia? Olha o caminho que esse povo encontrou em Deus, queridos. Você acha que você não pode encontrar um caminho em Deus também? Você pode dar um aleluia a Deus aqui? Como Deus é bom, queridos.
Capítulo 4, com isso desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Ele conhecia, ele tinha uma visão correta de Deus, só que a sua atitude era atitude contrária ao que Deus era. Ele queria que Deus destruísse aquela cidade, queridos. Ele queria ser o mais juiz do que o próprio Deus. Ele quis se assentar na cadeira de Deus. Peço, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele disse: Senhor, é razoável isso? E olha como Deus é bom, queridos. Está dialogando com o profeta ainda. É razoável essa sua ira? Vamos aqui dialogar. Vamos conversar, Jonas. O que está pegando aí, meu filho? Que coraçãozinho duro, hein? Eu acabei de libertar você da barriga do peixe, e você está aqui agora querendo destruir essa cidade? Que clamou a mim e se arrependeu do seu pecado, se converteu do seu mau caminho. Você quer que eu destrua eles, Jonas? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se, foi para fora. Versículo 9, perguntou Deus a Jonas de novo: é razoável a tua ira por causa da planta que Deus colocou sobre ele lá, e num dia nasceu, outro dia morreu? É razoável? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. É coraçãozinho duro, orgulhoso, queridos. Tem um coração duro, é desgraça. Querido, não seja orgulhoso. Se você quer favor de Deus, joga o orgulho para fora. Posso ouvir um amém aqui? É assim que se obtém favor do rei. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho. Agora eu vou ensinar o profeta, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, também muitos animais. Olha Deus falando dos animais da cidade, queridos. Você viu como você é precioso para Deus? Mas só basta uma coisa: é só se arrepender. É só arrependimento de Jonas. É só ter misericórdia de alguém. Deus pode prolongar até seus dias, falar assim: eu ia destruir você agora. O Felipe falava isso hoje, né? Mas eu não vou fazer isso nos seus dias, porque você se arrependeu, mas no dia dos seus filhos vai vir um juízo. E se o filho se arrependesse, não ia vir um juízo também. Estão comigo, filhos? Está vendo como é simples lá com Deus? Deus é amoroso, é misericordioso, é tudo isso que Jonas falou. É que nem aqueles homens lá em Mateus 25, não precisa abrir, versículo 24, ali em diante. Ele diz assim, que tinha lá que ele deu 5 talentos, o outro ele deu 2 talentos, o outro ele deu 1 talento. O que deu 5 multiplicou, saiu comercializando, porque ele via Deus. Ele sabe que Deus é bom, Deus vai me dar capacidade, Ele vai me usar, e ele vai lá e multiplica os talentos. Ele não tem medo de multiplicar. O outro que tinha 2 multiplica também, não tinha medo de multiplicar, não foi paralisado, ele avançou e multiplicou. Mas tinha um que tinha medo de Deus. Eu sei que tu és um homem severo, como ele via Deus, um homem severo, que pega as juntas onde não espalhaste, e o Senhor é assim muito terrível, e eu escondi. E Deus fala: da forma como você me vê, é a forma que eu te julgo. Você não sabe que eu sou um homem severo? Então por que você não aplicou dinheiro no banco? Para render juro pelo menos. Porque você escondeu o que eu te dei. Escondeu por medo. As pessoas por medo, queridos, elas ficam travadas no reino do Espírito. E o Senhor está me mandando aqui nessa noite para dizer para você: não temas, eu sou contigo, eu vou te ajudar. Creia em mim, que tudo vai mudar. Você vai avançar em Deus e vai ser uma grande bênção. Em Mateus capítulo de número 18, a misericórdia triunfando sobre o juízo. Em Mateus 18 é um texto famosíssimo. E um texto que mostra consequências de quando eu julgo alguém, ou de quando eu não ajo na mesma moeda, como Jonas não agiu, da moeda que Deus age conosco. Em Mateus 18, 21 ele diz: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Tem uma revelação profunda aqui que eu não posso entrar nela agora. Isso aqui é maravilhoso demais. Mas no versículo 23: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Deus é um Deus que ajusta contas. Amém? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ceifará, a menos que ele fale que você não vai ceifar. Porque ele diz em Romanos 4 que é bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Isso é misericórdia. Para você receber misericórdia, haja com misericórdia. Aí ele diz: e passando a fazer, trouxeram-lhe um que devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, acerto de conta.
e a dívida. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Ele encontra um no caminho, você conhece a história? E esse que ele encontra no caminho, ele não perdoa a dívida. E Deus fala: então tá bom, você não está perdoando o outro, não está sendo misericordioso com o outro, então vai acontecer o seguinte: eu vou mandar verdugos, demônios, para te afligirem, para que eu veja se há conversão em você, ou se os demônios vão destruir você, por causa da tua falta de misericórdia. Em João capítulo de número 2, Jesus destrói um sistema religioso. O problema do homem é que ele queria viver a religião do jeito que ele quisesse. Era um povo orgulhoso, era um povo farisaico. Eles amavam os primeiros lugares nas sinagogas. Eles amavam ser chamados de mestre pelos homens. Eles amavam o que tinham, o orgulho daquilo que eles construíram, que Deus lhes deu. Mas quando vem Jesus, faz um milagre daquele de transformar água em vinho, eles não se dobram diante de Jesus. Eles continuam fazendo as suas maldades no templo. Eles continuam fazendo da casa de Deus uma casa má, onde eles faziam negócios na casa de Deus. E Jesus vem, pega o azorrague, o chicote, e bate neles, e manda sair, expulsa do templo. Era uma Páscoa, e Jesus fala assim: eu vou destruir esse santuário, e em 3 dias eu levantarei, se referindo ao seu corpo, porque santuário nunca foi aquele templo, feito por mãos de homens, tão pouco será se reerguer o 3º templo. O templo que Deus se refere ao seu próprio corpo, ou seja, a igreja. É isso que Deus quer levantar, Ele quer levantar a nós. Mas Ele está condenando, está julgando um sistema religioso. Ele julga esse sistema. Em Marcos capítulo 11, não precisa abrir. Isso aqui é o início do ministério do Senhor Jesus. Em Marcos 11, Ele está entrando de jumentinho na cidade. É o último, depois de 3 anos, desse momento do chicote, Ele pega o chicote de novo, e Ele dá de novo no povo, porque Ele fala: minha casa de oração, vocês não entenderam. O orgulho de vocês, a posição de vocês, o que vocês tinham, não permitiu que vocês se arrependessem para que eu pudesse curar vocês. Em 3 anos vim buscar fruto aqui, eu não encontrei. Isso se coaduna com aquela parábola da figueira, que por 3 anos foi ver se havia fruto. Não havia fruto. Ele fala: então corta essa figueira, lança fora, porque essa figueira já não presta para nada. Ele foi em Israel, ficou 3 anos batendo na tecla. Israel não se dobrou. Israel não se dobra porque Israel anda de noite, porque o seu orgulho é muito grande, porque o seu medo também é grande. Por isso que são 2 lados da mesma moeda. Mas no capítulo 3 ele encontra um homem. O nome desse homem é Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, para ser um principal do judeu. Ele estudou até os 8 anos aos pés dos rabis. Ele tinha que decorar muitas coisas da palavra de Deus para que fosse aprovado pelos rabinos. E ele passou nessa tarefa. Depois que passa nessa tarefa dos 8 primeiros anos de vida dele, ele agora vai ser avaliado dos 10 aos 14 anos. E dos 10 aos 14 ele tem que decorar todas as escrituras. Só os mais inteligentes, só os melhores permaneciam com o rabino. Os outros que não eram inteligentes, não eram os melhores, eles voltavam e iam cuidar das coisas dos seus pais, os campos dos seus pais, iam fazer a vida do dia a dia. Eles não eram aprovados como rabinos, eles não eram aprovados como discípulos. Mas se ele passasse por essa fase, dos 10 aos 14 anos, e fosse aprovado, então ele se tornava um discípulo dos principais rabinos da cidade. Um homem para ser um principal da sinagoga, o homem para ser um dos principais dos fariseus, é um homem que passou por tudo isso, era inteligentíssimo, era um mestre de Deus. Era um homem que cuidava possivelmente das finanças de Israel. Era um homem de alta posição, ministro da agricultura, o ministro da economia, um homem de alta patente dentro da nação de Israel, e que estava ligado ao rabinato, aos rabinos da época. Esse era esse homem, Nicodemos, era um desses, era um fariseu desses, e ele era o principal dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode acontecer isso? Respondeu Jesus no 5: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino. Você está muito cheio de ser um mestre. Você não tem coragem de vir de dia, porque você não quer deixar sua obra antiga, não quer deixar o seu status, Nicodemos, para me servir. Você não quer deixar o seu orgulho, não quer deixar suas coisas, não quer deixar sua posição, não quer deixar o seu lugar para me servir, Nicodemos.
Você precisa nascer de novo, você precisa ter uma experiência com o meu reino, com o sobrenatural. E você não pode viver com o mestre se você não se dobra a ele. Ele não reconheceu, ele reconheceu que Jesus era um mestre, mas ele não quis render toda a sua história a esse mestre. Infelizmente, às vezes o nosso orgulho, o nosso status, aquilo que nós temos, não permite que nós sejamos aquilo que Deus planejou para a gente ser. No versículo 10, Jesus diz para ele: tu és mestre em Israel, você é um mestre de mestres aí, e não compreendes a minha linguagem, não compreendes essas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo não aceitar o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crerei se eu falar do celestial com você, Nicodemos? Eu não posso entrar em mistérios do celestial com você, Nicodemos. Eu não posso, porque tem muito de você em você. Eu não posso, porque Nicodemos, você não quer se arrepender. No capítulo de número 7, porque ele não se arrepende, eu tinha muito mais para dizer aqui, mas eu não vou me alongar. No capítulo de número 7 de João, no versículo, deixa eu ver se eu anotei aqui o certinho do versículo 45, capítulo 7, 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Os guardas estão sendo tocados pelo Senhor Jesus. Ninguém falou como ele. Ele tem uma palavra tremenda, ninguém falou como ele. Replicaram-lhes, pois os fariseus: será que também vós sois enganados? Porque os fariseus não desciam das suas cadeiras, não desciam da sua cadeira de juízo, não desciam da sua cadeira de Moisés, não tiravam o dedo em riste, gostavam da honra que Roma dava para eles. Disseram que o seu rei é César. Esse não é nosso rei é César. É isso que os judeus disseram, porque tinha um status, tinha uma posição em Roma. Porventura creu nele alguém dentre as autoridades? Ou algum desses maiores sábios? O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica, o que a palavra de Deus diz. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: ó, o Nicodemos aparecendo aqui, ó. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo, a saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. Ele fica calado. Sabe por quê? Porque ele não levantou a bandeira do Senhor dele, de Jesus Cristo. Nicodemos não aproveitou a oportunidade, falando com o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. O seu status, a sua pompa, tudo aquilo que ele construiu, era difícil demais para ele, para destruir agora. Era difícil mais para ele render os pés do Senhor. Nicodemos nunca encontrou direto com Jesus, teve um diálogo dos mais lindos da Bíblia com o Senhor Jesus, mas não se converteu, não andou com Jesus ressurreto, não teve a oportunidade de ser um discípulo de Jesus. Quem sabe o Senhor Jesus falava: vem ser meu discípulo, deixa toda a sua conduta farisaica e vem andar comigo, Nicodemos. Mas em João capítulo de número 19, vai ficar um pedaço para ele, para Nicodemos. Vai sobrar para ele só aquilo que é morto, não aquilo que é vivo. Há pessoas que elas estão andando com um Cristo morto. A visão da irmã. Há pessoas que estão andando com um Cristo morto. Elas não andam com um Cristo que muda, com um Cristo que é fogo consumidor, com um Cristo que vem para nos apurar, nos depurar, nos fazer temê-lo, nos fazer respeitá-lo, termos reverência a Ele. Há pessoas que ficam no campo daquilo que é morto com Deus e nunca se atrevem a subir, dar um passo além, porque elas não querem abrir mão dos seus medos e não querem abrir mão dos seus orgulhos. Elas não querem abrir mão. Elas não querem abrir mão da sua razão, do seu racional, dos seus conceitos, dos seus preconceitos. Elas não querem abrir mão. Não querem. Em João capítulo de número 19, no versículo 38, o Senhor Jesus já tinha morrido. Depois disso veio um homem aqui, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus. É outro que não se manifestava pelo medo. Vocês estão vendo como o medo te trava e como o orgulho te trava? Terrível. Dois lados da mesma moeda. Pilatos o permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também, olha o Nicodemos aqui de novo. Só que Nicodemos só está carregando o que é morto, queridos. Deus quer levantar um povo que carrega o Cristo vivo. Ele quer carregar um povo que tem o discípulo como a Maria Madalena, a qual tinha um monte de demônio, mas quando ela chega, ela se curva diante dele.
Quando ela chega ali na sepultura, ela foi lá porque tomaram tudo que eu tinha. Ele era tudo que eu tinha. Ele me perdoou, Ele me curou, Ele me limpou. Ele é tudo que eu tenho. Só que ela é a primeira a contemplar Ele. E ainda que ela não reconhecesse Ele, Ele chega para ela e fala: Maria. E quando Ele chama ela pelo nome, ela fala: Rabone, meu mestre. Eu só tenho um mestre, Ele é meu mestre. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Nicodemos não quis abrir mão do status dele de mestre. E ele andou com Jesus no morto. Mas Deus está aqui para dizer: eu vim aqui nessa noite para dizer para você: o meu fogo é para te atrair como atraía Moisés. O meu fogo é para limpar você. O meu fogo é para purificar você. Meu fogo é para colocar você no lugar da ressurreição. Ah, eu sei que, meu irmão, João 11, o Lázaro vai ressurgir no último dia, porque Jesus vai voltar no último dia. Não tem um dia antes que Ele venha, é no último dia. A ressurreição é do último dia. Eu sei que Ele vai voltar. Ele falou: o que, Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou ressuscitar você agora. Eu não ando com morte, eu sou Deus de vivos. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles são vivos. Eu não sou Deus de morto, eu não lido com coisas mortas. Tudo que é morto diante de mim viverá, aleluia. Aleluia. Sabe, amados, o orgulho cega tanto a gente que cegou Elias. Elias está lá em 1 Reis 17, falando: segundo a minha palavra, não vai cair uma gota desse céu. A palavra dele, o nível de autoridade desse homem de Deus, queridos, foi alimentado pelos fogos, pelos corvos, por uma viúva de Serepta que não tinha o que comer, tinha o último bocado. Viu o sobrenatural, estava indignado com um povo que era pecador. Até cocherei entre dois pensamentos: se Deus é Deus, serviu; se Baal é Deus, serviu. Em 1 Reis 18, e ele fala: só eu fiquei dos profetas de Israel. O orgulho, o diabo, quando ele vê que não pode derrubar, ele vai começar a colocar coisa no seu coração que você não é. Só eu fiquei dos profetas de Israel, e procuram tirar minha vida. Moeda do orgulho. Jezabel plantou dentro dele o orgulho. E aí ele vai, manda cair fogo do céu. Você conhece a história, é glorioso. Mata os profetas de Baal. Mas não é estranho que no momento seguinte ele foge de Jezabel? No capítulo 19, porque ele estava com medo. Porque orgulho e medo são dois lados da mesma moeda. Porque quando você se orgulha, querido, sabe o que acontece com você? Você está por você mesmo, não está mais por Deus. Você já assumiu um outro Deus, é você mesmo. O seu Deus se tornou você. E então Deus não pode mais botar a mão dele. E aí Elias foge. A misericórdia de Deus ainda alcança ele. Um anjo serve ele vai para dentro da caverna. Só que caverna não é lugar de profeta, meu amado. Tem profeta por aí: eu estou na caverna, está na caverna, está no lugar de morte. Deus não trabalha com aquilo que é morto. Posso ouvir um outro amém de novo aqui? Está lá na caverna. E na caverna ele fala: o que você faz aqui, Elias? Sinal de que não era para estar ali. Está fazendo o que aqui, meu servo? Senhor, só eu fiquei dos profetas de Israel. A minha depressão é porque só eu fiquei. E procuram tirar minha vida. Aí ele fala: olha, Elias, tem uma coisa que eu preciso dizer para você. Eu guardei 7.000. Você não está sozinho. Você está guardado por mim. E tem mais 7.000 que estão guardados por mim. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Por isso que em Romanos 11, encerrei aqui, tá bom? Romanos capítulo 11. Atos Romanos. Ele vai falar sobre isso e sobre a nação de Israel. Olha como é forte isso, queridos. A nação de Israel que se corrompeu, que nunca deu lugar para o Senhor Jesus. Olha o que o Senhor vai dizer aqui. Capítulo 11 de Romanos. Vou ler os primeiros versículos todos. Olha só que forte que é isso. Pergunto, pois: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Deus não rejeita pessoas, queridos. São as pessoas que se tornam rejeitáveis. Deus quer sarar todo mundo. Posso ouvir um outro amém aqui? Mas nós às vezes não queremos ser sarados. E se tem uma coisa que Deus respeita em mim e você, sabe o nome dela? Livre arbítrio. Nem Ele vai contra aquilo que Ele instituiu. E isso é lindo em Deus. Você não é obrigado a servir Ele. Você o serve por amor. Aleluia. De modo nenhum, porque eu também sou israelita. Então ele não rejeitou a nação de Israel. Ele rejeitou os israelitas maus, os orgulhosos, os soberbos, os Nicodemos da vida.
porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu vejo Nicodemos como aquele que tem um remorso, que nem Judas. Deixa eu fazer alguma coisa com o corpo dele agora. Deixa eu dar 2 tostões aqui. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou não sabeis, que a Escritura refere, agora vai falar de Elias, a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei. Problema de Elias, orgulho dos profetas de Israel, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, Elias, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça, é fé. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Pessoas que não se curvam diante de Deus, elas ficam endurecidas pelo próprio Deus. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu. Quem deu? Deus. Espírito de entorpecimento. Então parece que está meio zenóia. Não sabe onde está, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Fica perdido espiritualmente. Começa a fazer um monte de besteira espiritual, porque ficou com um espírito de entorpecimento, porque não se dobrou, como Elias não se dobrou. Queridos, qual foi a consequência de Elias? A consequência de Elias é que o ministério dele acabou. Vai unge Eliseu profeta no seu lugar, Jeú, rei em Israel, e o outro rei lá na Síria. Vou te recolher em honra ainda. Elias ainda teve a chance de ser recolhido em honra. Foi lá no redemoinho. Você sabe da história, mas o ministério dele acabou ali. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? A seriedade dos nossos atos, das nossas palavras quando pronunciamos elas diante de Deus. Como está escrito: Deus, espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, fechou o profético até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam, e fique para sempre encurvadas as suas costas. E aqui vem a lição para nós na sequência do capítulo. Mas se eu rejeitei os ramos naturais, eu posso rejeitar você, pode rejeitar a nós aqui. Portanto, nós não sejamos soberbos como eles foram, e não tenhamos medo como eles tiveram, para que andemos. Medo e orgulho são 2 lados da mesma moeda. Glória a Jesus, meus queridos. Entenderam isso? Vamos louvar o Senhor.